Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo em Mateus 21, um capítulo que é pura tensão. Estamos na última semana de Jesus em Jerusalém, sabe? E aqui, cada ação, cada palavra vai elevando o conflito a um nível que é quase explosivo. Pois é, essa pergunta, ela é a chave de tudo. Pensa comigo, o povo estava ali, esperando um libertador, um general montado num cavalo de guerra, pronto para esmagar Roma. Mas o que eles recebem? Um rei num jumento, falando de humildade. É justamente essa quebra de expectativa que Mateus 21 mostra, e é ela que acende o pavio para o confronto que a gente vai ver. Então vamos lá para a primeira cena. Jesus está entrando publicamente em Jerusalém. Mas não vamos nos enganar, tá? Isso aqui não foi um desfile improvisado de jeito nenhum. Foi um ato calculado, político e profético. Uma declaração bem clara de quem ele era. E Jesus faz questão de cumprir essa profecia nos mínimos detalhes. Pensa só um pouco. Generais, reis, conquistadores, eles entravam nas cidades como? Em cavalos de guerra, certo? Símbolo de poder, de força. E ele escolhe um jumento, um animal de paz, de trabalho. A mensagem, nossa, não podia ser mais clara. O reino que ele estava trazendo não seria conquistado pela espada. E a cidade, claro, explode em aclamação. Quando o povo grita filho de Davi, isso não é um simples elogio, sabe? É um título da realeza. É uma declaração de que ele era o herdeiro legítimo do trono de Israel. Imagina só, para os líderes religiosos que controlavam todo o sistema, isso soou como o quê? Uma declaração de guerra, com certeza. Mas essa festa toda da chegada, ela se transforma muito rápido no primeiro grande confronto. E olha que interessante, Jesus não vai para o palácio, ele vai direto para o templo. E o que ele faz lá, bem, demonstra a autoridade dele de uma forma chocante, para dizer o mínimo. O contraste é gritante. Aquele pátio do templo, que deveria ser um lugar de oração para todo mundo, para todas as nações, tinha virado um mercado, um verdadeiro comércio. Peregrinos que vinham de longe eram basicamente forçados a trocar seu dinheiro por moedas do templo, pagando taxas abusivas. E para comprar os animais para os sacrifícios, preços lá em cima. Jesus vê aquilo tudo e age. Ele declara na lata que a casa de adoração foi transformada num covil de ladrões. E a jogada aqui é brilhante, porque logo depois de expulsar o comércio, Jesus mostra qual é o verdadeiro propósito da casa do Pai dele. Ser um lugar de compaixão, de cura, de restauração. Ou seja, ele não só aponta o que está errado, ele mostra, na prática, o que é o certo. E aqui a ironia é palpável. Enquanto as crianças, com aquele louvor puro, genuíno, reconhecem quem ele é, os líderes religiosos, os guardiões da fé, entre aspas, se enchem de raiva, de indignação. A verdade que eles se recusavam a enxergar estava sendo gritada ali, na cara deles, pelos mais puros de coração. Beleza. A partir daqui, o confronto muda um pouco de cara. Ele se torna mais simbólico. Jesus vai usar uma figueira para criar uma espécie de parábola viva, sabe? Para falar sobre a diferença entre aparência e realidade. Pode parecer uma cena meio drástica, né? Amaldiçoar uma árvore. Mas o simbolismo aqui é tudo. A figueira, ela tinha toda a aparência de vida. Cheia de folhas, parecia super fértil, mas não entregava o que era essencial. O fruto era só casca, uma promessa vazia. Então, o ponto crucial é exatamente este. Aquela figueira representava a nação de Israel, e principalmente seus líderes. Eles tinham toda a aparência da religião, certo? O templo, os rituais, as leis, tudo certinho por fora. Mas não produziam o que importava. Os frutos de justiça, de arrependimento que Deus esperava. Era uma fé de fachada. Claro que os líderes se sentiram ameaçados, né, com a purificação do templo, com os ensinamentos. Então eles finalmente vão confrontar Jesus diretamente. E olha o detalhe, eles não perguntam se o que ele fez foi certo. Eles perguntam se ele tinha o direito, a autoridade para fazer aquilo. E é aqui que Jesus mostra uma sabedoria divina. Ele devolve a pergunta e os coloca num dilema perfeito, uma sinuca de bico. Se eles respondessem que a autoridade de João Batista vinha do céu, bom, aí teriam que explicar por que não acreditaram nele. Mas se dissessem que vinha dos homens, eles ficariam com medo da multidão, porque todo mundo considerava João um profeta. A resposta deles, não sabemos, é basicamente uma confissão de falência. Com essa resposta, eles abdicam do papel deles como líderes espirituais. Quer dizer, se eles não sabem discernir a verdade, como podem guiar o povo? Eles se desqualificam. E aí Jesus, por sua vez, se recusa a responder a pergunta original deles. Fim de papo. O debate termina ali.
Agora, com a sua autoridade estabelecida de forma implícita, Jesus muda de tática. Ele passa a usar parábolas para expor ainda mais a situação daqueles líderes, fazendo com que eles, de certa forma, se condenem com a própria boca. Essa parábola ela é genial na simplicidade, porque no fim das contas o que ela mostra é que para Deus o que vale não é o sim senhor da boca para fora. O que vale é a atitude. O filho que primeiro diz não, mas depois pensa melhor, se arrepende e vai trabalhar, esse sim cumpriu a vontade do Pai. A ação fala muito mais alto que as palavras. E aí vem o golpe de misericórdia. Jesus vira a mesa completamente e diz: olha, os publicanos e as prostitutas, essa gente que vocês desprezam, estão entrando no reino de Deus na frente de vocês. E por quê? Simples, porque o não arrependido deles valia muito mais do que o sim hipócrita dos líderes. A atenção agora chega ao clímax. Jesus conta a última parábola do capítulo. E essa é a mais direta, a mais condenatória de todas. É a parábola dos lavradores maus. A alegoria aqui é transparente. Todo mundo ali entendeu do que ele estava falando. E é isso que torna a parábola tão ousada. Jesus está na cara dos líderes, recontando a história de Israel como uma longa saga de rebelião, uma história onde os profetas foram rejeitados, um após o outro, e que agora o próprio filho está prestes a ter o mesmo destino. E o mais irônico de tudo é que, quando Jesus pergunta o que o dono da vinha deveria fazer, são os próprios líderes que respondem, pronunciando a própria sentença. Eles entendem perfeitamente a justiça da história, só não percebem que os perversos da história são eles mesmos. E para fechar, Jesus usa uma imagem muito poderosa, tirada dos Salmos. Ele se compara à pedra angular. Sabe, aquela pedra principal, a mais importante, que dá sustentação e alinhamento para toda a construção. A mensagem é: os construtores de Israel, os líderes, o rejeitaram, mas Deus ia pegar essa pedra rejeitada e fazer dele o fundamento de algo completamente novo. E este é o veredito final do capítulo. É uma declaração bombástica. A liderança espiritual de Israel seria transferida. A responsabilidade de representar Deus no mundo não seria mais de uma nação por herança, mas sim de um povo, uma comunidade de gente de todas as nações que de fato produzisse os frutos do reino. E é assim que Mateus 21 termina, nos colocando contra a parede, de certa forma. A pergunta que ecoa não é só para os fariseus daquela época, é para qualquer um que lê essa história. No fim do dia, a fé se parece com o quê? Com uma árvore cheia de folhas, linda por fora, mas sem nada para oferecer? Ou ela produz algo real, algo concreto? Aparência ou fruto? A escolha define tudo.